Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Os reinos de Amarion. Lumnos, reino de luz e sombra. Enquanto Breu abocanha, uma luz irradia. Seus olhos azuis assombram noite e dia. Fortus, reino de força e valor. Com olhos e espadas sempre vermelhos. Vão pôr você no prumo ou colocar de joelhos. Faunos, reino de fera e besta. Penas e pelagens, as feras que crescem. Aos olhos amarelos todas elas obedecem. Arboros, reino de raiz e espinho. Olhos de musgo são o desdém da natureza. Também tem espinhos a flor de maior beleza. Igneus, reino de areia e chama. Chamas no espírito, chamas na visão. O deserto é o rei da poderosa vastidão. Umbros, reino de mente e segredo. Íris pretas, corações da mesma cor. Basta um beijo, e a mente tem novo senhor. Meros, reino de mar e céu. Um olhar que combina com as marés vingativas. Águas profundas para afogar suas rogativas. Sofos, reino de pensamento e centelha. A centelha astuta da sabedoria verdadeira. Olhos rosados são como a morte derradeira. Montios, reino de pedra e gelo. Igual a seus olhos é a pedra arroxeada. Cuidado no fim com o humor de geada. Para todos que já ouviram que sua centelha não deveria arder tão forte. E para quem os amou exatamente por isso. Prólogo. Se foi uma bênção ou uma maldição, isso ainda é motivo de debate. Se eu tivesse sido corajosa e dado um passo à frente no beco escuro naquele dia, para ouvir as palavras que o belo desconhecido cheio de cicatrizes sussurrou no ouvido de minha mãe, provavelmente um de nós teria morrido muito antes, ou todos nós. Ou se eu tivesse chegado com apenas alguns minutos de antecedência, segurado a mão de minha mãe e a convencido a sair da cidade comigo pela trilha da floresta até nossa casinha no pântano, quem sabe os segredos dela, e os segredos que guardou em meu nome, teriam ficado enterrados para sempre sob o solo de Amarion, e muitas vidas nunca tivessem sido ceifadas. Apenas uma coisa é certa, o desaparecimento de minha mãe naquela tarde quente e amaldiçoada desencadeou uma série de reações tão inesperadas, tão abrangentes, que nem mesmo os deuses foram capazes de prever as consequências. E é bem nesse ponto que minha história começa. Entre um paciente morto, homens bêbados e o sol sangrento, meu dia não estava tendo um início muito promissor. Uma torrente de foliões embriagados veio tropeçando pelos becos empoeirados da cidade mortal, seus assovios atrevidos e palavras arrastadas criando um refrão indesejado durante minha caminhada para casa. Embora eu tivesse afastado as mãos encheridas, não consegui evitar os olhos avermelhados encobertos por capuzes que me seguiam com interesse. O sol sangrento não ajudava. Ao amanhecer, uma névoa densa se instalara no céu, banhando a cidade com um brilho escarlate assustador. À medida que o meio-dia se aproximava, a quentura do início do verão ficava mais intensa, mais espessa, mais raivosa. Detesto dias assim, sussurrou Maura. Olhei para a mulher idosa, baixinha e de rosto corado ao meu lado. Ela fez uma pausa e se apoiou na bengala enquanto os olhos cor-de-mel se voltavam para o firmamento, os cantos dos lábios se curvando em uma carranca. O dia da forja já é ruim o bastante sem esse calor infernal, comentou ela. Murmurei em concordância. O aumento da temperatura exaltava os ânimos, o que significava mais brigas, mais machucados e mais pacientes. O centro de curandeiros vai ficar uma loucura esta noite, falei. Posso voltar com você se quiser. Tenho certeza de que os aprendizes vão apreciar a ajuda extra. Sua mãe e eu daremos conta. Vá para casa e descanse. Você teve um turno difícil pela manhã. Estremeci diante da lembrança e Maura apertou meu braço. Não foi culpa sua, Jean. Eu sei, menti. Um paciente tinha morrido durante o meu turno. Era jovem, muito mais do que as feições cansadas sugeriam, um órfão engolido pelos cortiços da cidade mortal. À beira da inanição, tentará roubar um pato assado da carroça de um vendedor e receberá em troca uma facada entre as costelas. Quando cheguei, já havia perdido muito sangue e tinha a respiração rouca e úmida devido ao pulmão em colapso. Não pude fazer nada além de segurar a mão dele e murmurar o sagrado rito dos encerramentos. A vida foi se esvaindo de seus olhos de alfarroba enquanto a alegria seguia ao nosso redor ininterrupta. Ninguém parou para prestar homenagens, nem mesmo enquanto eu me esforçava para arrastar o corpo até a floresta no entorno da aldeia, de modo que ele pudesse se decompor em paz, dormindo eternamente sob um cobertor de quaisquer folhas caídas que eu pudesse coletar. Aquela crueldade desnecessária havia piorado muito meu mau humor. A morte de cada paciente pesava em minha alma, mas aquele garoto era tão jovem com uma morte tão evitável que não consegui tirar o peso dos ombros. Aquilo acendeu uma centelha em meu âmago, uma sede por justiça que eu vinha lutando para ignorar. É estranho ter um sol sangrento no dia da forja, comentei, ansiosa por mudar de assunto. Ajeitei uma mecha de cabelo branco atrás da orelha, a cor pouco natural se destacando ainda mais contra a tonalidade escura da minha pele à luz do sol. Ergui a vista para o orbe carmesim que brilhava acima de nós. Parece um mau presságio, acrescentei. Nas antigas religiões dos mortais, dizia-se que o sol sangrento era um aviso dos deuses, o prenúncio de uma grande revolta.
Uma aparição gerações atrás, na véspera da Guerra Civil, no conflito que hoje chamamos de Guerra Sangrenta, em sua homenagem, consolidou a reputação sombria desse astro. O fato de ele ter reaparecido no dia da forja certamente despertaria especulações. Bobagem, disse Maura, abanando a mão em um gesto de desdém. É uma superstição besta, só isso. Tivemos um desses há 2 décadas, e nada de ruim aconteceu. Meu querido irmãozinho discordaria de você. Eu nasci no dia daquele sol sangrento. Ela ergueu as sobrancelhas. É mesmo? Assenti. A maior alegria dele é me lembrar disso sempre que pode. Até os deuses sabiam que você ia ser um pé no saco, dizia Teller com um sorriso antes de sair correndo. Sorri com a lembrança, embora um desconforto crescente nublasse meus pensamentos. Apesar de tentar aparentar indiferença, nem mesmo Maura conseguia disfarçar o vinco profundo na testa enquanto seguia meu olhar até o céu. Você e Henry vão fazer algo para comemorar? Perguntou ela. Minhas bochechas coraram. Henry era meu amigo mais antigo e querido, e nos últimos tempos vinha se tornando algo mais. Ele se recusa a celebrar o dia da forja. Vai contra os princípios dele, expliquei, suspirando. Diz que é o dia mais deprimente do ano. É raro ver um jovem recusar a chance de se afogar em vinho de graça e saracotear pela cidade sem precisar se preocupar com as consequências. Acredite em mim, Maura, se o vinho fosse feito por mortais, Henry seria o primeiro a saracotear. Ele saracotearia pela cidade mortal inteira. Saracotearia nos arbustos, nos becos, e a saracotear até tirar as próprias roupas. Ela deixou uma risadinha escapar pelo nariz. Ele é contra o vinho dos descendentes? Ele é contra descendentes. Bem, isso explica porque ele acha o dia da forja deprimente. Pois é. Embora o dia da forja fosse nosso feriado mais espalhafatoso, a maioria dos mortais não o via com bons olhos. Nesse dia, muitos milênios atrás, 9 irmãos imortais, conhecidos como linhagem, estabeleceram um pacto mágico, a forja, depois de buscar refúgio em nosso mundo após a destruição da própria terra. Cada membro da linhagem se apaixonou por um cidadão da nossa nação, Emarion. Em vez de assistir a seus amados definhando de velhice até morrer, a linhagem concordou em abrir mão da juventude eterna e atrelar a própria vida à dos amantes mortais. Por meio do feitiço da forja, Emarion foi dividida em 9 reinos, cada um nomeado em homenagem a um dos membros da linhagem e infundido com a magia do respectivo deus ou deusa patronos. A linhagem pretendia que o fruto de sua união, os seres que agora chamamos de descendentes, governasse os reinos e desse início a uma era de paz e prosperidade em que ambas as raças viveriam juntas em harmonia. O dia da forja foi criado como um lembrete, tanto para os mortais quanto para os descendentes, de tal objetivo nobre. Como costuma acontecer com os sonhos esperançosos dos pais para os filhos, porém, as coisas não saíram como planejado. Eu me pergunto o que os descendentes fazem para comemorar, reflete, olhando para além dos telhados. Bem ao longe, eu conseguia distinguir o contorno tênue e cintilante das enormes torres do Palácio Real. Minha prima trabalha em uma das grandes casas de lá. Ela diz que é um espetáculo. Passam o dia lançando serpentinas e petiscando frutas nos campos de flores silvestres. À noite, dançam com vestidos e joias no baile da forja. As mesas do banquete se estendem até onde a vista alcança, e os músicos tocam do pôr do sol ao amanhecer. Faz sentido, balbuciei. É o dia deles, afinal. O dia em que o controle de nosso mundo foi herdado pelos descendentes, uma das muitas bênçãos garantidas por seus ancestrais divinos. Nossos ancestrais mortais não foram tão generosos conosco. É uma vergonha, se quer saber minha opinião, sussurrou Maura. A data devia celebrar a união entre os descendentes e os mortais, mas eles fazem de tudo para nos deixar de fora. Que grande surpresa, falei impassível. Eles costumam ser tão gentis e acolhedores. Apesar do sarcasmo, nunca conheci um descendente. Embora tivesse crescido a uma curta caminhada da cidade de Limnos, a rica capital de nosso reino e lar da elite dominante, daria no mesmo se tivesse vivido num mundo à parte. Quando criança, minha mãe me proibira de ter qualquer contato com eles, nada de consumir sua comida ou seu vinho. Nada de me aventurar pela capital. Eu nem tinha permissão para tratá-los no meu trabalho como curandeira. Ela só não conseguia me proteger das rusgas ocasionais com os soldados brutos e sem coração da guarda real, que patrulhavam as ruas da cidade mortal. Naquele dia, porém, até eles estavam ausentes. Após nos apaziguar com as remessas matinais de vinho grátis, o rei retirara seus homens e nos deixará à própria sorte durante o feriado. Vou para o centro de curandeiros, disse Maura quando nos aproximamos de um cruzamento. Ela massageou a perna e examinou as ruas lotadas, as sobrancelhas franzidas de preocupação. Você vai ficar bem voltando para casa sozinha? Pode ir. Não se preocupe. Dei um tapinha nas adagas gêmeas penduradas em minha cintura. Sei me cuidar. Além do mais, duvido que queiram se sujeitar à ira do poderoso Andrei Bellator vindo mexer com a filha dele. O rosto de Maura se iluminou com um sorriso. Seu pai é um bom homem. Quando se aposentou, o exército de Emarion sofreu uma grande perda. Ele me diz isso todo dia, respondi e dei uma piscadela. Ela riu e se virou, dando um aceno breve. Abençoada seja a forja, Dien. Retribuí o cumprimento e dei meia volta em direção à porção sul mais perigosa da cidade. Sem a distração da presença de Maura, me dei conta da tensão que dominara a atmosfera. Apesar do calor abafado, fechei mais a capa em torno dos ombros. Era um mecanismo de defesa, assim como a carranca hostil que torcia meus lábios. Eu ansiava por voltar à segurança do meu lar. Beberrões agressivos vagando pelas ruas não eram uma novidade, mas naquele dia, estava diferente.
A cidade mortal parecia um barril de pólvora a uma mera faísca de explodir. O vinho dos descendentes que a guarda real trouxera tinha porções de magia, a fim de manter por horas o ânimo de quem bebia, fazendo a pessoa experimentar onda após onda de prazer. O impacto era ainda mais potente em mortais. Para o azar da paz e tranquilidade das mulheres da cidade mortal, alguns daqueles homens não ficariam sóbrios nos próximos dias. Havia muitos deles, muitos. O suficiente para que eu precisasse me esgueirar entre as multidões que confraternizavam a cada esquina, o burburinho variando de flertes e comentários lascivos a brados violentos. Embora eu os ignorasse, minhas mãos estavam casualmente postas sobre o punho das adagas, subindo e descendo a cada balanço dos meus quadris. Um aviso silencioso. Por trás de janelas fechadas e cortinas cerradas, vislumbrei olhares nervosos de mulheres que, sábias, haviam escolhido passar o dia trancadas em casa. Ora, se não é uma coisinha bonita, gracejou uma voz por cima do meu ombro. 2 homens vieram cambaleando em minha direção, chegando perto o bastante para que eu sentisse o fedor pungente de álcool em seu hálito. Um líquido âmbar espirrou das canecas que eles seguravam. Praguejei baixinho. Estava perdida demais em meus pensamentos para notar a aproximação. Meu pai ficaria desapontado. Ele me treinara para nunca baixar a guarda, ainda mais em becos infestados de criminosos. Quem dá o golpe mortal nunca é o inimigo que ataca diretamente, ele me ensinara, mas aquele que se esconde nas sombras e espera. Aquele que ataca quando você enfim desvia o olhar. Esse é o verdadeiro predador a temer. Eu tinha quase certeza de que aqueles canalhas eram mais um incômodo do que predadores, mas fechei as mãos por cima das adagas do mesmo jeito. Acho que encontramos uma esquentadinha, falou mais alto, indicando minhas lâminas com o queixo. Eu gosto quando elas reagem, provocou mais baixo. Ele tomou um gole de vinho e passou a língua pelos dentes imundos. Quase coloquei meu almoço para fora. O mais alto sacou uma faca de combate e girou a arma para encaixá-la na mão. Você tem adagas bem pesadas aí. Pesadas demais para uma mocinha feito você. Acho que devia entregar as 2 para nós. Junto com qualquer moeda que tiver aí, acrescentou mais baixo. Ele se separou do companheiro e deu a volta ao meu redor para me cercar por trás. Dei um passo de lado a fim de interromper seu caminho, ainda que o movimento tivesse me deixado de costas para um beco escuro que me dava nos nervos. Vocês não têm coisa melhor para fazer do que assediar mulheres voltando para casa? Assediar? O mais baixo colocou a mão no peito, fingindo estar magoado. Estamos apenas celebrando este lindo dia da forja. Arqueei uma sobrancelha. Duvido que a abençoada mãe Lum nos fosse aprovar esse tipo de celebração. A expressão do homem azedou. Então a abençoada mãe Lum nos pode congelar nas geleiras do inferno com o resto da laia dela. Os pelos em minha nuca se arrepiaram. Blasfêmias contra a linhagem eram passíveis de pena de morte, e os descendentes pagavam bem por mortais dispostos a denunciar hereges. Se aquele homem insultava de modo tão descarado a Deus alunos na minha frente, era porque não tinha intenção de me deixar sair viva dali. Eu precisava escapar. Dei mais alguns passos para trás e ousei espiar depressa por cima do ombro. Tarde demais, percebi que a rua em que eu tinha me metido terminava em um grande muro de tijolos. O mais alto franziu a testa e se inclinou na minha direção. O que tem de errado com seus olhos, garota? Semi-cerrei os olhos numa tentativa vã de escondê-los, mas o estrago já estava feito. Pelas bolas de fortos, ela é um deles. Você é descendente? Sibilou mais baixo. Ele se atrapalhou tentando puxar a faca, depois ficou imóvel, pensando melhor. Revirei os olhos. Se eu fosse, acham que viveria nesta merda de lugar? O mais alto deu mais um passo na minha direção. Então por que não são castanhos? Mortais só podiam ter olhos castanhos, outra consequência do feitiço da forja. Como era de se esperar, os descendentes haviam reservado os tons mais interessantes do arco-íris para si mesmos, assim como fizeram com tantas outras coisas bonitas em Amarion. Os descendentes de cada reino tinham a própria cor de olhos, sendo que os de Lunos ostentavam vários tons de azul, mas eu não conseguia imaginar ninguém confundindo um deles com um mortal, não importasse a cor dos olhos, pois a força e a beleza impecável não tinham comparação. Aquela tinha sido minha bênção salvadora. No início da puberdade, quando os olhos castanhos e o cabelo acobreado com que nasci empalideceram inesperadamente, foi meu rosto comum, meu corpo desengonçado e minha mediocridade que acabaram por convencer a todos de que eu não era uma criança descendente disfarçada. Meus olhos perderam a cor por causa de uma doença que tive na infância, respondi depressa. Agora, se me derem licença. Tentei avançar na direção dos homens, mas eles permaneceram plantados em meu caminho. Se você não é uma descendente, então prove. O mais baixo desembainhou a faca e a estendeu, com a ponta da lâmina apontada para mim. Mostre que pode sangrar. Para minha irritação, aquele era um desafio inteligente. Descendentes adultos tinham a pele forte como aço, imune às armas mortais. Se eu fosse um deles, a lâmina não me faria mal. Ele se aproximou e brandiu a ponta afiada no ar. O metal chegou perto o suficiente para que eu pudesse ver sangue seco incrustado na lâmina. Vamos lá, menina. Apenas estenda a mão. Ele sorriu. Não vou machucar muito. Meus dedos tremeram com a ânsia de sacar as adagas. Eu poderia recorrer ao treinamento de meu pai e usá-las para retalhar as mãos, as bochechas e a virilha daqueles homens. Seria uma fuga fácil, sem que ninguém acabasse morto. No entanto, se eu fizesse aquilo, eles iriam parar no centro de curandeiros. No meu centro de curandeiros. Meu estômago revirou diante da ideia de submeter nossos jovens aprendizes àquela dupla de brutos.
Passei muitos dos meus dias da forja desviando de punhos errantes e mãos bobas quando estava em treinamento. Um tipo frio de dormência se insinuava pelos meus pensamentos. Eu poderia cortá-los um pouco mais fundo, mirar na veia certa. Poderia garantir que eles nunca mais saíssem cambaleando daquele beco escuro ou de qualquer outro. Nunca mais. Talvez isso tornasse o mundo melhor. Eu nunca havia tirado uma vida. Como curandeira, tinha jurado ajudar, não causar mal. E eu não desejava ser igual aos descendentes cruéis que brincavam de deuses, distribuíam a morte como um baralho de cartas. Mas se minha vida estivesse em jogo. Sobreviva, ecoou a voz de meu pai em meus ouvidos. A qualquer custo, de qualquer jeito. Sobreviva primeiro e pense nas consequências depois. Aconteceu quase rápido demais para registrar. Em um momento, o homem se lançava em minha direção, uma rajada de ar frio roçando minhas costelas enquanto a ponta da adaga acertava minha túnica, fazendo um buraco no tecido. No instante seguinte, meus membros voavam em uma coreografia de guerra que meu corpo poderia executar até dormindo. Era fácil demais desviar dos ataques desengonçados, afetados pela bebida, e distribuir um golpe após o outro. Uma joelhada na virilha. A parte inferior da palma da mão na garganta. Um punhado de terra atirado nos olhos. Cada ataque visando a incapacitá-los apenas o suficiente. O mais alto gritou e caiu de joelhos. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ele tentava tirar a terra da cara. Ao lado dele, o amigo estava deitado de costas, apertando a garganta e ofegando para conseguir respirar. Você está morta. Morta? Você disse que iria gostar se eu reagisse. Apoiei o pé nos corpos contorcidos e peguei as lâminas caídas e as espadas largas penduradas na cintura deles. Eu não tinha coragem de matá-los, mas podia ao menos impedi-los de descarregar a raiva na próxima mulher que encontrassem. Chutei outra nuvem de terra em seus olhos, provocando uma nova rodada de gemidos. Lembrem-se disso da próxima vez que pensarem em atacar uma mulher. Você vai pagar por isso. Quando eu te encontrar. Abençoada seja a forja, cumprimentei de forma doce. Uma longa sequência de xingamentos grosseiros me seguiu conforme eu saía correndo do beco e voltava para a rua principal. A comoção tinha começado a atrair olhares em minha direção. Pescoços se esticavam, a fim de ver quem eu era e o que estava fazendo. Um grupo de 4 homens armados se aproximou. Você, mulher, gritou um deles. O que está acontecendo? Que maravilha! Pior do que 2 homens furiosos me fazendo perguntas com facas eram 6 homens furiosos me fazendo perguntas com facas. Perto dali, avistei uma passagem que levava a um conjunto de becos muito familiares, então me esgueirei para lá, puxando o capuz por cima da cabeça. Ei, você! Chamou o homem de novo. Ele acelerou o passo. Pare aí mesmo. Aquela vagabunda me atacou e roubou minhas armas. Eu me encolhi. Que merda! O mais alto havia cambaleado para fora do beco, o dedo apontado em minha direção. Uma fúria incandescente brilhava em seus olhos. Peguem ela. Saí correndo para o beco, uma adrenalina ardente queimando nas veias. Eu conhecia bem aqueles caminhos. Não era a região mais pobre da cidade mortal, porém era mais decadente, o tipo de lugar onde alguém poderia se entregar a qualquer tipo de pecado. Era chamada de Cantinho do Paraíso de forma irônica ou não, a depender do que a pessoa estivesse procurando. Como curandeira, sempre fui atraída pelos pacientes mais vulneráveis, uma acompanhante espancada pelo cliente até sangrar, um viciado desesperado tendo uma overdose de drogas batizadas com magia, um batedor de carteira faminto que perderá a mão após roubar a vítima errada. Minha disposição para atender qualquer chamado, fosse ele perigoso ou desagradável, me tornará uma visitante frequente dos labirintos sombrios do Cantinho do Paraíso. Gritos ecoavam às minhas costas, distantes mas se aproximando. Eu estava muito lenta, atrapalhada pelo peso das lâminas roubadas. Mergulhei aleatoriamente pelas vielas laterais, esquerda, depois direita, depois esquerda de novo, e avistei uma mulher encostada no batente de uma porta aberta, a saia amarrada para cima e o decote profundo. Armas grátis, falei ofegando enquanto corria até ela. Você quer? A mulher me fitou com desconfiança. Nada de graça por aqui. As vozes ficaram mais altas. Tudo bem. Com o queixo indiquei os homens por cima do ombro. O pagamento é não contar para eles que me viu aqui. Com um rápido dar de ombros, ela pegou as armas dos meus braços e as atirou em um baú de madeira do lado de dentro da porta. Também não mostre as lâminas para eles, alertei. Pelo visto, homens bêbados não gostam de ser desarmados por uma mulher. Ela sorriu, parecendo saber muito bem que aquilo era verdade, depois indicou um beco à esquerda. Vai por ali. Abri um sorriso agradecido e corri na direção apontada. Atrás de mim, uma voz feminina gritou. Aquela pirralha pegou minhas facas também. Ela foi para a direita. Peguem a garota e tragam de volta, e prometo que vou recompensar vocês direitinho, rapazes. As pessoas podem dizer o que quiserem das mulheres do Cantinho do Paraíso, mas não há como negar que elas são leais. A escuridão se fechou ao meu redor enquanto eu me embrenhava nos becos, a luz do sol em tons de escarlate desaparecendo por trás do dossel de todos esfarrapados. Eu conseguia sentir o peso de olhos curiosos espiando pelas portas sombrias me observando, me avaliando. Algumas das construções dilapidadas trouxeram memórias de visitas anteriores, mas não ousei demonstrar sinais de reconhecimento. Mais vozes ecoaram pelo caminho. Espremi o corpo contra a parede para fugir dos poucos raios de luz. Quando criança, eu costumava imaginar que as sombras eram algo tangível, um grande cobertor que eu poderia enrolar em torno do corpo para me esconder do mundo.
E naquele momento me vi fazendo o mesmo, implorando em silêncio para minha velha amiga, a escuridão, me manter sob seu véu. Um lampejo de vermelho chamou minha atenção. Um vermelho que eu conhecia brilhante e acobreado, fluindo como seda derramada. E como sempre, com um coque na altura da nuca. Eu seria capaz de reconhecer o cabelo de minha mãe até em uma multidão, mas, naquele beco, era difícil não reparar em um toque tão vibrante de cor em meio ao mar de tons em marrom e cinza. Ela estava de costas para mim, com o rosto oculto, uma capa familiar pendurada nos ombros esguios. Os rasgos e as manchas no tecido eram como o livro que contava a história da minha infância, pequenas queimaduras da lareira, uma mancha de quando um teler jovem a tocará com as mãos sujas de fruta, um talho remendado de quando um cavalo assustado a empurrara para os braços protetores de papai. Congelei no lugar, um grito de surpresa preso em minha garganta. Encontrá-la ali não era um choque tão grande, já que mamãe também tratava de pacientes no cantinho do paraíso. Foi o homem parado diante dela que me deixou imóvel. Ele era tudo que ela não era. Enquanto minha mãe era pequena e despretensiosa, sempre vestida com tecido simples, aquele homem era um semideus em toda a sua pompa. Mesmo à distância, era óbvio que suas roupas eram feitas dos melhores materiais. O brocado preto do sobretudo longo, com as abas cheias de bordados intrincados e cordões em ouro, brilhava mesmo à luz difusa. A silhueta elegante da veste se ajustava perfeitamente a cada curva dos músculos, algo que ele tinha em abundância. As botas polidas cintilavam como espelhos, de alguma forma imunes à sujeira da cidade mortal que se impregnava em todas as minhas coisas. O homem tinha pelo menos 30 centímetros a mais que minha mãe, uma característica que ele empunhava contra ela como se fosse uma arma desembainhada e pronta para o ataque. Ele parecia alguns anos mais velho do que eu, e seu rosto era bonito de um jeito impressionante, ainda que anguloso e severo, tornado ainda mais belo pelo cabelo preto feito penas de corvo, penteado rigidamente para trás, e pela cicatriz que cortava sua pele cor de oliva. A linha pálida era irregular como um raio, e subia pelo colarinho até os olhos estreitos, cruzando os lábios carnudos. Olhos frios e sem emoção. Olhos azul acinzentados. Olhos de descendente. Por que minha mãe estava ali com ele? Ela tratava pacientes descendentes, mas nunca na cidade mortal. Além disso, com exceção da guarda real, a classe deles não se deixava flagrar por aquelas bandas, a menos que estivessem atrás de confusão. Ele a teria perseguido? Será que mamãe vira algo que não devia? Ela estava em apuros? O treinamento de papai entrou em ação mais uma vez. Examinei o desconhecido em busca de potenciais ameaças. Suas feições estavam tensas, solenes, mas não raivosas, e os braços grandes e musculosos, cruzados sobre o peito impossivelmente largo. Nenhum guarda ou companheiro à vista. Sua única arma era uma espada amarrada de forma pouco prática às costas, cujo cabo incrustado de joias despontava por cima do ombro. Apenas um descendente usaria algo tão extravagante, algo mais adequado como adorno do que como uma lâmina destinada a abrir caminho por músculos e ossos. A tensão em meu peito diminuiu. Talvez ele não fosse uma ameaça, exceto pela magia. Com os descendentes era difícil dizer. Alguns mal conseguiam invocar uma faísca. Outros eram capazes de mergulhar o reino inteiro em escuridão. Os dois discutiam. Eu não conseguia escutar o que diziam, mas conhecia bem a linguagem corporal de minha mãe. Já tinha sido alvo daquele dedo apontado muitas vezes. Nós compartilhávamos algo que os homens de nossa família não tinham, um temperamento explosivo capaz de se inflamar quando alguém nos provocava. Eu me aproximei o máximo possível na ponta dos pés, me abaixando por trás de uma pilha de caixotes vazios de madeira. Conforme a discussão dos dois ficava mais intensa, as vozes aumentavam, ecoando pelo beco. Isso está fora de cogitação, sibilou a voz do homem baixa e profunda. Algo dentro de mim se agitou diante daquele som, como um dragão bocejante emergindo do sono. Não foi um pedido, replicou minha mãe. Você não me dá ordens, Auralie. Devo lembrar você de que basta uma palavra minha e todo o reino saberá que... Não, interrompeu ele. Já paguei sua extorsão 10 vezes. E vai continuar pagando até que não haja mais vidas em risco. Extorsão? Que trunfo minha mãe poderia ter contra um descendente que o fizesse se curvar à vontade dela? Ela os tratava havia anos, mas a confidencialidade entre curandeiro e paciente era sacrossanta, e mamãe era um modelo a ser seguido por todos os curandeiros de Lemnos. Com certeza ela jamais iria. Eu me aproximei o máximo que tive coragem, semicerrando os olhos para enxergar pelas frestas dos caixotes. O homem descruzou os braços e inclinou o rosto para ela. Me deu um bom motivo para eu não matar você aqui e agora e acabar com tudo isso. Meu coração afundou no estômago, mas minha mãe não se abalou. Ela empinou o queixo, desafiadora. Se eu morrer, todos vão descobrir seu segredo. Eu me certifiquei disso. O rosto do homem permaneceu uma máscara de compostura, mas as íris pálidas, azul ardósia com um toque de aço, fascavam com uma fúria gélida. Estremeci, agarrando minha adaga por reflexo. Mamãe falou de novo, a voz mais gentil. E você sabe tão bem quanto eu que as coisas estão piorando. E sabe que me ajudar pode ser o único jeito de impedir que continuem a piorar. Eles ficaram em silêncio por um bom tempo. O canto do lábio dele, marcado pela cicatriz, se contraiu em uma carranca. Se eu fizer isso, precisa ser hoje à noite. Não haverá outra chance antes de... Ele espiou ao redor, então baixou a voz para um sussurro. Estiquei o pescoço, me esforçando para captar as palavras abafadas. Se ao menos eu pudesse chegar um pouco mais perto. Escutar os outros escondida vai acabar te matando, criança. Tive um sobressalto. Eu me virei e me deparei com o rosto enrugado e sorridente de uma idosa.
Ela se recostou casualmente na soleira de uma porta próxima, os olhos tão escuros que pareciam pretos, os ombros curvados pela idade. Estava envolta em trapos coloridos, tiras puídas em tom de esmeralda e bordô que balançavam conforme ela apontava para além do meu ombro. Se vai ficar ouvindo, pelo menos tenha certeza de que ninguém está te vigiando pelo outro lado. A voz dela subia e descia em um tom descontraído, um sotaque suave que eu não conseguia identificar. Minha boca começou a se mover antes mesmo que a mente raciocinasse. Eu não estava. Quer dizer, eu não quis. Não tem por que mentir para mim. As rugas ao redor dos olhos da velha se aprofundaram quando ela me deu uma piscadela. Se as razões para você estar espionando são relevantes, então já sei quais são. Pensei que as pessoas não fizessem perguntas no cantinho do paraíso. A idosa deu de ombros. Não há nada errado em perguntar. São as respostas que trazem problemas. Sua risada seca e aguda reverberou nas paredes, preenchendo cada recôndito escuro. Eu me encolhi, sabendo que o som chegaria até minha mãe e o estranho misterioso. Bastou um olhar furtivo para confirmar, eles tinham sumido. E lá se vão minhas respostas, murmurei. Um brilho cintilou nas profundezas escuras dos olhos da velha. Essas não são as respostas que você precisa. Bem, não ainda. Mas tenho outras respostas para você. Respostas que não encontrará em nenhum mortal ou descendente. Por um preço, é claro. Eu me esforcei para não revirar os olhos. Já tinha visto vigaristas como ela no mercado que prometiam grandes fortunas no futuro caso recebessem pequenas fortunas na hora. E também os tinha ouvido rindo das presas ingênuas enquanto tomavam cerveja na taverna à noite. Me deixe adivinhar. Já conheci meu verdadeiro amor, vou ter um quintal cheio de filhos e levar uma vida longa e feliz antes de morrer. Não, menina. Temo que não haja nada disso para você. Havia uma tristeza no tom dela, uma empatia perpassando suas feições, que plantou uma semente de desconforto em mim. Eu me repreendi em silêncio. Não seja tola. É um truque, e você está caindo direitinho. Vou levar isso em consideração. Abri um sorriso tenso enquanto me virava para ir embora. Abençoada seja a forja. Esses olhos foram um presente do seu pai, certo? Do seu pai de verdade. Congelei. E essa não foi a única coisa que ele te deu, não é? Virei a cabeça para ela. Do que você está falando? Sua mãe achou que poderia esconder isso do mundo. Que poderia esconder isso de você com aquele pozinho dela. Mas segredos não podem ficar guardados para sempre. Ela voltou os olhos para o céu, captando os raios de sol sangrento que irradiavam ao redor. E parece que a linhagem está cansada de esperar. Um alarme soou em minha cabeça. Não havia como aquela mulher saber sobre o pó e sobre o motivo pelo qual eu o tomava. Ninguém de fora da família sabia, e ninguém de dentro da família ousaria compartilhar a informação. A menos que essa mulher conhecesse o homem que me gerou. Mas aquilo também era impossível. Mamãe tinha dito que ele havia morrido antes do meu nascimento, antes até de saber que ela estava grávida. Nem mesmo o homem que eu passará a chamar de pai conhecia a identidade dele. Quando criança, eu implorara por respostas, me sentindo triste e insignificante, fantasiando ser a herdeira perdida de algum reino distante. No entanto, quando minha mãe decidia guardar um segredo, sua determinação era como uma parede de aço fortosiano. Como se lesse meus pensamentos, a velha me lançou um olhar de divertimento. Ele sabe sobre você, o seu pai. Está esperando. O homem que me gerou não é meu pai, corrigi, falando entre os dentes. E ele está morto. Deveria estar. Mas é um sobrevivente. Ela riu. Outro traço que você herdou, suponho. A adaga deslizou da bainha com um chiado suave. Apontei a arma para ela e desejei que minha mão não tremesse conforme eu reduzia a distância entre nós duas. Quem é você? Ela fez um muxoxo. É tão fácil ler você nesse estado lamentável. Tão fácil te controlar também. Eu poderia te tomar agora. Te fazer minha. Os cantos dos lábios pálidos da mulher se curvaram para cima, a cabeça se inclinando de leve. Gostaria de ser uma das minhas, criança? Poderíamos fazer coisas terríveis juntas, você e eu. Talvez até valesse a pena arriscar a ira da linhagem abençoada. Ela ergueu o dedo nodoso para acariciar minha bochecha. Adim Bellator, as coisas que eu poderia fazer com você. Tentei protestar, dar um tapa na mão dela e recuar de seu toque gélido. Mas apenas a encarei, horrorizada, com os olhos arregalados. Meu corpo não me pertencia mais, eu não conseguia mais controlá-lo. Não tão corajosa agora, não é? A voz dela ecoou em minha cabeça, só que parecia diferente naquele momento, mais refinada. Suave feito platina derretida e irradiando poder. Dentro da mente rugi contra seu aperto, me contorcendo e arranhando, mas a luta foi em vão. Eu estava completamente à mercê daquela mulher, enjaulada em minha própria cabeça pelos comandos sombrios dela. Ela deslizou uma unha pontiaguda por meu maxilar e pela lateral do meu pescoço, seguindo então o desenho da clavícula. Tentador, muito tentador, ronronou. Ao toque, minhas costas se arquearam de modo involuntário. Até minha respiração permaneceu subjugada à velha, cada inspiração se demorando, aguardando um consentimento silencioso. Ela fitou outra vez a nesga visível de céu carmesim antes de dar um grande suspiro, revirar os olhos e me encarar. Quando nos encontrarmos de novo, lembre-se deste momento, menina. De como eu poderia ter feito você cair de joelhos. De como eu poderia ter feito você implorar. Ela girou o punho ossudo, e os dedos frios de seu controle soltaram minhas veias, se desembaraçando dos meus ossos.
Meu corpo trêmulo enfim retornou ao meu comando. Pulei para trás e agarrei minha garganta. Quem é você? Como fez isso? Ouça-me e ouça com atenção, filha do esquecido. Ela se inclinou para frente e me cutucou no ombro. Pare de fugir de quem você é. Pare de se esconder. Não estou me escondendo de nada. E pare de tomar aquela porcaria de pó de raiz de fogo. Mais uma vez, congelei. Ela não devia saber disso. Não podia saber. Ela? Balancei a cabeça para afastar os pensamentos. Não importava. Estava dolorosamente claro que minha mãe havia escondido mais coisas de mim do que jamais sonhei. Eu precisava sair dali e encontrá-la, acabar com os segredos de uma vez por todas. Enquanto cambaleava para trás e me virava para correr, a voz provocadora e cantarolante da mulher me perseguiu pelo beco. Quando o sangue esquecido sobre coração de pedra cair, então a corrente será quebrada, entoava ela. Vida por vida, exige a antiga dívida, ou eterna será a tirania praticada. Não ousei olhar para trás enquanto fugia daquela presença enervante. Abençoada seja a forja de Imbelator, gritou a velha. Vamos torcer para que esta não tenha sido sua última. Horas se passaram, mas minha mãe não voltou para casa. Não contei nada sobre o ocorrido naquele dia para meu pai ou meu irmão. Pensava apenas em minha mãe, as perguntas que eu desejava fazer se multiplicando a cada batida do coração. Fiquei sentada na varanda da frente e esperei para ver o rosto dela emergir da trilha da floresta, aguardando para atacá-la com minha curiosidade voraz. Mas ela não voltou para casa. Nosso jantar perto da lareira foi menos ruidoso que o normal. Forçamos sorrisos enquanto debatíamos que coisinha boba poderia tê-la detido, virando a cabeça na direção da porta a cada barulho. Quando a noite caiu, vagamos pela floresta ao redor da casa, chamando seu nome. Meu irmão vasculhou o trajeto até o centro de curandeiros, indo e voltando várias vezes, enquanto meu pai procurava nas regiões mais inóspitas da floresta. Já eu percorri a costa parando nas áreas onde costumávamos colher flores para as pomadas medicinais. Meu olhar se fixou no brilho de uma lanterna distante, pendurada em um barco. A luz foi crescendo conforme se aproximava, conforme o barco retornava à costa de Limnos. Era algo estranho, considerando que a travessia pelo mar sagrado era proibida no dia da forja. Mas como a guarda real estava se empanturrando no palácio, todo tipo de sujeito desagradável poderia se aproveitar da frouxidão na aplicação das leis. O pensamento ficou comigo, pesando no estômago, enquanto eu retornava para uma casa vazia. Depois de um tempo, meu pai e meu irmão também voltaram. Ao serem recebidos apenas por mim, a tristeza desabou sobre eles. Ela não voltou para casa. No dia seguinte, fomos atrás de todos os amigos e vizinhos, esperando que algum deles a tivesse acolhido para passar a noite. Revisitamos os pacientes que ela havia tratado, e nenhum deles notara nada de estranho. Reviramos os pertences dela, procurando em vão, por pistas que indicassem que minha mãe planejara uma viagem para longe. Vasculhamos as ruas da cidade mortal e seguramos a mão um do outro enquanto buscávamos qualquer vestígio dela, viva ou morta. Mais dias se passaram sem respostas. Depois semanas. Depois meses. E ela não voltou para casa. 6 meses depois. Diem. Era menos um nome e mais uma ordem, uma convocação assertiva que não deixava espaço para nada além de obediência completa. Meus ombros ficaram tensos. Não era a voz do homem gentil que eu conhecia, cujos olhos amáveis e mãos calejadas me envolveriam em um abraço de esmagar os ossos após um dia difícil. Do homem que fora o melhor pai que eu poderia ter tido, embora não compartilhássemos o mesmo sangue. Aquela era a voz do homem que ele era antes. Do soldado que lutara para subir na hierarquia do exército de Emarion, recebendo a mais alta patente já concedida a um mortal, tanto pela bravura no campo de batalha quanto pelo espírito de liderança. Do guerreiro cujo nome poderia ter virado lenda se não tivesse trocado tudo por uma vidinha pacata ao lado de uma jovem mãe sem dinheiro e sua filha de espírito selvagem. Aquela era a voz do comandante, o que não era coisa boa. Teller ergueu a cabeça do livro e sorriu daquele jeito irritante de irmão caçula. O que aprontou desta vez? Revirei os olhos enquanto terminava de amarrar o cadarço das botas. Seja lá o que for, certeza que é culpa sua, respondi. Ele sorriu ainda mais. Teller sabia que eu estava de saco cheio. Meu irmão era o soldado mais obediente de nosso pai. Se Teller alguma vez foi repreendido pelo comandante, foi só porque teve pena e assumiu a culpa no meu lugar, tentando me poupar de mais um sermão. Diem. A voz se bombou de novo, as sílabas se alongando em um canto fúnebre e ameaçador. Apareça. Agora. Foi bom te conhecer, provocou Teller. Tente soar um pouco menos animado, que tal? Arrumei meus cabelos brancos batendo na cintura em uma trança mal feita e prendi o cinto com as armas em torno da cintura. A bainha de couro das adagas batia com suavidade contra minhas pernas conforme eu prendia as lâminas, emitindo um tilintar da fivela de latão. Vamos logo com isso, preciso encontrar Maura cedo hoje, ralhei comigo mesma. Eu me apressei pelo corredor até a câmara revestida de tábuas e aquecida pela lareira que servia como sala de estar na nossa pequena casa. Enquanto desviava das pilhas oscilantes de livros que pareciam preencher cada canto, meus pensamentos vasculhavam os últimos dias tentando, sem sucesso, antecipar o motivo pelo qual eu seria repreendida naquela manhã. Sinceramente, havia possibilidades demais para contar. Parei em frente a meu pai derrapando e abri o mais crível dos sorrisos inocentes. Bati o punho contra o peito em uma saudação falsa. Me apresentando, comandante. Ele semicerrou os olhos ao ouvir o antigo título.
Era sempre um cara ou coroa descobrir se o apelido carinhoso iria aplacar ou atiçar sua raiva. Naquele dia, minhas chances não pareciam muito boas. Você tem tomado seu pó de raiz de fogo? Lutei contra a vontade de me encolher. Tenho, respondi devagar, cautelosa. Todos os dias? Mudei o pé de apoio. Aquilo iria ser feio. Eu posso ter pulado alguns dias. Quantos? As coisas têm andado tão corridas. Tive muito o que fazer por aqui, o centro está uma bagunça e... Quantos dias, Dien? Era uma ordem, não uma pergunta. Suspirei antes de dar de ombros. Não sei direito. Ele cruzou os braços, a expressão fechada. Apesar das rugas em seu rosto, meu pai ainda tinha o jeito de guerreiro temível, pele bronzeada e curtida por anos sob o sol de Marion, os ombros largos e musculosos. Bom, eu sei com certeza quantos dias foram. Sabe como eu sei? Engoli a resposta engraçadinha. Em vez disso, sustentei seu olhar enquanto negava com a cabeça. Por que encontrei isto? Ele mostrou um pequeno frasco em forma de meia-lua que continha um pó vermelho tão brilhante quanto sangue na neve. Estava dentro da minha maleta de pescaria. Aquela que não abro desde que saí para pescar 10 dias atrás. Por um breve instante, a briga se desenrolou no teatro da minha imaginação. Eu reclamaria que estava cansada de tomar o pó, que ele deixava meu cérebro confuso e minhas emoções embotadas. Ele diria que eram efeitos colaterais necessários, que as alucinações que o pó prevenia, sintomas de uma doença herdada de meu pai biológico, a mesma que deixará meus olhos acinzentados e meu cabelo branco aos 10 anos, seriam muito mais perigosas do que uma mente anevoada. Eu deixaria escapar que havia mesmo parado de tomar o pó semanas antes e que não tivera nenhuma alucinação. Ele retrucaria que eu estava sendo imprudente e imatura, que minha mãe ficaria decepcionada. Minha mãe. Uma teia na qual eu não queria me enredar. A experiência me dizia para conter os danos e desistir. No entanto, mesmo enquanto eu baixava a cabeça trabalhando as feições para demonstrar penitência, uma voz persistente gritava dentro de mim, o chamado de meu temperamento explosivo. Lute. Obrigada, falei usando o tom mais meigo que fui capaz de encontrar. Andei procurando isso por toda parte. Fiz menção de tomar o frasco dele, mas meu pai agarrou meu punho com a outra mão. Dien, preciso poder confiar em você. Ondas conflituosas de vergonha e irritação lutavam para se libertar. Desviei o olhar e fitei o chão. Sei que as coisas têm sido difíceis desde que sua mãe... Ele se interrompeu, e eu sabia que estava tentando escolher a palavra certa. Foi embora? Foi sequestrada? Nunca fizemos um funeral para ela. Nunca admitimos que ela pudesse estar morta. Fosse por negação, ingenuidade ou apenas uma esperança ofuscante e burra, havíamos nos convencido de que ela estava apenas ausente. Ocupada com uma viagem que esquecera de mencionar. Visitando um parente distante que talvez tivesse precisado de mais ajuda do que ela esperava. A qualquer momento receberíamos uma carta dela, pedindo milhões de desculpas e explicando tudo. Qualquer dia, ela entraria outra vez pela porta. Nas primeiras semanas, eu quase havia acreditado nisso. Mas agora, depois de tanto tempo... Agora não falávamos no assunto. Inflamada pelos meses de silêncio, a verdade se tornará dolorida demais para que fosse tocada. Tem sido difícil para todos nós com ela ausente, disse meu pai. Lute. E lá estava de novo, aquela voz que me atormentava. Uma resposta atravessada ganhou forma em meu peito e precisei cerrar os dentes para contê-la. A expressão de meu pai ficou mais suave. Você faz tanta coisa aqui em casa, e Maura me contou quanto sua ajuda é inestimável lá no centro. Vejo o esforço que está fazendo e valorizo isso. Aquele era o comandante em ação. O homem que conseguia ver um soldado prestes a surtar e trazê-lo de volta com palavras gentis e um gesto de reconhecimento. Geralmente a facilidade com que meu pai administrava egos era inspiradora. Naquele instante, porém, vê-lo usar a estratégia comigo de forma tão natural só serviu para me irritar ainda mais. Só estou preocupado com sua saúde, querida. Se a doença voltar. Estou bem, interrompi seca. Me desculpe. Vou tomar uma dose hoje. Algum motivo para não estar tomando? Meu pensamento se voltou para uma mulher de olhos pretos em um beco escuro. Eu só andei com muita coisa na cabeça. Como esse frasco foi parar na minha maleta de pescaria? É porque estou planejando sair com nosso barco e deixá-lo afundar no mar sagrado assim que tiver coragem. Eu trouxe a maleta semana passada. Deve ter caído lá dentro. Exibi um sorriso despreocupado. Preciso mesmo ir, ou então Teler e eu vamos nos atrasar. Uma inspiração prolongada deixou claro que meu pai não tinha comprado minha atuação, mas ele soltou meu pulso. Eu estava quase na porta quando sua voz soou outra vez. Dien. Estremeci e olhei por cima do ombro, as sobrancelhas erguidas. Eu te amo. Meu mau humor se dissolveu com aquelas palavras gentis. Aquele homem generoso e preocupado, que havia renunciado a tudo tantos anos atrás por mim e minha mãe, não era o verdadeiro motivo da minha raiva. Tentei desesperadamente me lembrar disso. Eu também te amo. Fiz uma pausa e depois acrescentei, com uma piscadela. Senhor. Meu pai soltou uma risada estrondosa e me dispensou. Peguei a bolsa e saí pela porta da frente antes que ele mudasse de ideia. Nossa casa era simples, escondida em uma enseada pantanosa que serpenteava para o oeste do mar, no centro do atol de Amarion. Meu pai a construíra do zero, desejando uma moradia tranquila, longe o suficiente dos olhares curiosos da cidade.
Levará meses para limpar a vegetação pantanosa, mas com o tempo minha mãe e ele transformaram o terreno no oásis tranquilo que era agora, um diamante brilhando em um poço de lama. A casa sempre foi meu porto seguro, repleta de memórias, como ficar sentada na varanda da frente criando xaropes com minha mãe, sair para pescar com meu pai e perseguir Teller pela floresta que envolvia nosso lar feito um escudo protetor. No entanto, nos últimos meses, aquelas paredes haviam começado a parecer ocas, com algo faltando. Então ele finalmente descobriu que você parou de tomar o pó. Quanto tempo faz? Um mês. Fiz sinal para meu irmão calar a boca, verificando com nervosismo se nosso pai podia nos ouvir. Não sei do que você está falando. Teller revirou os olhos e se juntou a mim na trilha pela floresta. Dei a ele um olhar de esguelha. Você sabia? Claro que sabia. Você está diferente desde que parou. Estou? Sim, respondeu ele, o tom sugerindo que a resposta era um eufemismo dos grandes. Me surpreende que ele tenha demorado tanto para notar. Caminhamos em silêncio por alguns minutos, ouvindo o estalar dos galhos caídos e das folhas mortas sob os sapatos, antes de voltarmos a conversar. Diferente como? Se eu contar, promete que não vai ficar com raiva de mim? Não. Ele bufou. E aqui temos um exemplo perfeito. Parei e me virei para Teller, fechando a cara. Explica. Você está brava. Mal-humorada. Sai pisando duro por aí, se irrita com perguntas simples, trata todo mundo como inimigo. Ele não estava errado. Nos últimos dias eu vinha sentindo uma indignação crescente me cutucar como ferro em brasa, o pavio da minha paciência parecendo assustadoramente curto. No início eu atribuí aquilo à ausência de nossa mãe, mas ela já tinha sumido havia meses. Fora nas semanas seguintes ao abandono da raiz de fogo que as coisas mudaram de verdade. Com a mente clara e as emoções não mais embotadas, as injustiças do mundo passaram a me irritar de um jeito que eu achava cada vez mais impossível ignorar. Os comentários sarcásticos dos colegas de Teller. As fofocas cochichadas dos habitantes da cidade. A violência e a frieza insensível dos guardas descendentes. A minha vida inteira, eu tentará me convencer de que não me importava com o que os outros pensavam ou faziam. Agora, com a névoa dissipada, eu começava a perceber que me importava. E muito. E estava cansada de fingir que não. Franzi a testa enquanto voltávamos a percorrer a trilha bem marcada. Vai me dar sermão sobre isso também? Quer que eu volte a ser a dia inquieta e obediente? Você não foi quieta e obediente um dia sequer na vida. Ele me cutucou com o ombro. E confio no seu julgamento. Você é uma das melhores curandeiras do reino. Mamãe se certificou disso. Se acha que não precisa da raiz de fogo, é porque sabe o que está fazendo. Embora meu coração tivesse se aquecido, resmunguei. Pelo menos alguém da família confia em mim. Papai confia em você. Só está preocupado. Nós dois estamos. Estou bem, juro. Se os sintomas voltarem, começo a tomar de novo. Suspirei, então entrelacei o braço ao dele e o puxei mais para perto. E você tem razão. Tenho estado mais irritada. Só não sei dizer se é por causa da raiz de fogo ou... Acenei de forma vaga, indicando o horizonte. Por causa de tudo. Eu sei. A voz dele ficou mais baixa. Acha que um dia vamos vê-la de novo? Eu queria dizer que sim. Queria garantir para Teller que as coisas ficariam bem e que aquilo seria apenas um leve tropeço em nossa vida tediosa. Pior ainda, eu gostaria de acreditar nisso. Mas Teller sempre fora a única pessoa para quem eu era incapaz de mentir, mesmo quando a verdade se mostrava dolorosa demais para suportar. Não sei, respondi com sinceridade. Pensei que sentiria no meu coração caso ela tivesse partido. Papai ainda parece certo de que ela está lá fora. Mas para mamãe desaparecer sem nem se despedir ou mandar uma carta. Fechei os olhos para lutar contra o medo que se infiltrava em meus pensamentos. Mamãe sempre teve seus segredos, mas isso é estranho até para os padrões dela. E sua investigação? Não deu em nada? Fiquei tensa. Não exatamente em nada. Descobri que ela andou frequentando o palácio mais vezes na semana anterior ao desaparecimento. Um dos membros da realeza estava doente, e eles a chamavam quase todos os dias. Maura está indo no lugar dela desde então, mas jura que não viu ou ouviu nada em comum. E aquele homem descendente com quem você viu mamãe conversando? Fui atravessada por uma lembrança, feições escurecidas cortadas por uma cicatriz, olhos penetrantes, a voz arrebatadora. Eu via seu rosto toda vez que fechava os olhos, ouvia seu timbre baixo sussurrando em meus ouvidos sempre que minha mente divagava. Nos meses seguintes ao sumiço, eu procurara por algum sinal dele, esperando que o homem soubesse de algo, qualquer coisa, que me ajudasse a encontrá-la. Eu também cometera o erro de perguntar a alguns moradores da cidade, mas percebi o desprezo nos olhos deles quando descrevi minha mãe acompanhada por um belo homem descendente no cantinho do paraíso. Rumores de que tinha engravidado fora do casamento e fugido de vergonha se alastraram como labaredas. A lembrança trouxe a raiva de volta à tona. Na cidade mortal, muitas mulheres mortais ingênuas caíam no feitiço de descendentes charmosos, e então se viam desonradas e de coração partido. Mas minha mãe nunca seria uma delas, jamais, e por várias razões. Ainda estou procurando por ele, respondi com um tom firme. Mas não vou desistir. Vou encontrá-la, Teller. Acredito em você. Se alguém pode encontrar nossa mãe, essa pessoa é você. Voltamos a caminhar em silêncio. O peso esmagador da ausência tornava a atmosfera ao redor densa, dificultando a respiração.
Você sabe que não precisa me levar para a escola, certo? Uma aspereza surgiu na voz geralmente tranquila de Teller, e me perguntei se meu recém-descoberto pavio curto estaria passando para ele. Não sou criança. Se estivesse com os outros mortais, eu nem estaria mais na escola. Que tipo de irmã eu seria se mandasse meu irmão favorito? Seu único irmão. Meu irmão mais inteligente para a cova dos leões sozinho? Já é ruim o bastante você ser o único mortal em uma escola de descendentes, mas também é 10 vezes mais esperto do que qualquer um daqueles pirralhos de olho azul. E eles sabem disso. Se tiverem metade de um cérebro, vou te pegar assim que terminar o próximo ano e te mandar até o outro lado do mar, para um daqueles institutos chiques de pesquisa em sofos. Isso se eles deixarem eu me formar, murmurou ele. Por que não deixariam? Teller desviou o rosto, evitando meu olhar. Segurei seu braço e o obriguei a olhar para mim. Teller, o que está acontecendo? Qual é, Di? Retorquiu ele. Você sabe como funciona o acordo. Mamãe serve a coroa como curandeira do palácio e eu posso frequentar a escola dos descendentes. E daí? E daí que ela não está mais servindo a coroa. Maura assumiu o lugar dela. Eles ainda têm uma curandeira. Por que ligariam para a identidade da pessoa? Ele deu de ombros, os olhos castanho escuros fixos no horizonte. Talvez não liguem. Mas Maura está servindo no palácio sem receber pagamento? Ela tem esposa e família para cuidar, Jean. Não posso continuar pedindo que ela faça isso por mim. Senti os ombros afundando. Eu andara tão envolvida em mau humor e autopiedade que não havia pensado no efeito cascata da generosidade de Maura. Teller enfim retribuiu meu olhar, as feições contraídas de determinação. Talvez seja melhor assim. Odeio aquele lugar. Além disso, como a mãe desaparecida, talvez eu devesse trabalhar para... Não, interrompi. Se. Quando mamãe voltar, ela vai me matar se souber que deixei você desistir. Mas... Só falta um ano. Deixe que eu me preocupo com isso até lá. Jean. Não vou permitir que jogue fora a chance de sair deste esgoto. Telefone. Jean, me escuta. Uma voz alegre interrompeu a discussão. Ele ainda não aprendeu que não dá para vencer uma briga contra a grande Jean Bellator? Eu sorri. Teller gemeu. Obrigada, Henry, venho tentando ensinar isso faz anos, respondi ao homem de cabelos desgrenhados que se aproximava de nós. Henry passou o braço ao redor de meus ombros e sorriu para Teller. Seja lá o que for, siga meu conselho e aceite a derrota. Ela é implacável. Principalmente quando se trata de você, garoto. Teller se irritou. Não sou criança. E isso não é da sua conta. Apoiei o braço em torno da cintura de Henry e apertei a lateral de seu corpo, um apelo silencioso para que ele não desse corda. Teller estava no limite entre a infância e a idade adulta, algo que vinha se tornando uma questão cada vez mais dolorida. Os mortais terminavam a escola aos 14 anos e traçavam o próprio caminho depois. Eu mesma tinha feito isso, quando comecei a trabalhar como curandeira com nossa mãe 6 anos antes. No entanto, a prestigiosa academia descendente que Teller frequentava só terminaria aos 18 anos, quando os alunos mais brilhantes seriam então convidados para Sofos, o reino de pensamento e centelha, a fim de seguir os estudos ao longo da casa dos 20 anos. Com 17, os amigos mortais de Teller já estavam na vida adulta havia anos, enquanto os colegas descendentes ainda não tinham nem começado. Com um pé em cada mundo, meu irmão não era um menino, mas também não era homem, e eu sabia que andara lutando para encontrar seu lugar. As provocações constantes de Henry não ajudavam. Sem um irmão para chamar de seu, Henry gostava de se imaginar como o irmão mais velho adotivo, uma oferta da qual Teller nunca gostara muito. Henry ergueu a mão livre em um gesto fingido de rendição. Desculpe. Assunto de família. Vou ficar de boca fechada. Duvido, provoquei, embora lançasse um olhar agradecido para Henry enquanto fazíamos a curva para a estrada principal que levava à cidade. Como vai a escola? Nossos senhores mágicos estão te tratando com amor e respeito? Perguntou ele para Teller. Meu irmão franziu o nariz diante do sarcasmo que escorria das palavras de Henry. Eles só falam em quem vai assumir depois que o rei morrer. Estão até fazendo apostas sobre isso. O homem está no leito de morte, mas eles ficam rondando feito abutres. Leito de morte? Franzi a testa. O rei está morrendo? Você não soube? Boquiaberto, Teller me lançou um olhar incrédulo. Jean, ele está doente há meses. Dizem que está quase morto. Fica deitado na cama olhando para o teto, esperando o fim. Que triste, murmurei, pensando nos muitos pacientes que eu já tratara em estado semelhante. Teller continuava me encarando com uma expressão estranha. Arqueei uma sobrancelha e perguntei. O que foi? Você não sabia mesmo? Como eu saberia? Porque mamãe estava tratando dele. Nossa mãe? Ela estava tratando o rei Uther? Henry fez a mesma cara esquisita do meu irmão. O que você acha que ela estava fazendo no palácio todos os dias? Perguntou ele. Balancei a cabeça. Isso não faz sentido. Se o estado dele é tão grave, por que não chamar um descendente de Fortos? Com a magia de cura poderiam fazer muito mais do que uma curandeira mortal. Você sabe que descendentes não podem usar magia enquanto estiverem fora do reino natal, falou Teller. E você sabe tão bem quanto eu que as coroas podem contornar qualquer regra que desejarem, retruquei, recebendo um grunhido alto de concordância por parte de Henry. Teller deu de ombros. Talvez não seja algo que um curandeiro mágico possa consertar.
Meu professor de lei da coroa diz que às vezes a própria magia da forja decide que é hora de o reino mudar de mãos, mesmo quando o governante está jovem e saudável. Se for o caso, então por que não matam logo o rei? Perguntei. Deixar o homem definhando por meses me parece cruel. Talvez a magia seja tão corrupta e desprovida de alma quanto as pessoas que a exercem, murmurou Henry. Estremeci com a frieza em sua voz. Ele me puxou mais para perto, apertando de leve meu ombro. Não era que Henry não gostasse dos descendentes, ele os detestava. Algumas noites, quando nos deitávamos perto da água olhando as estrelas, ele me contava sobre o sonho de um dia ver Emarion livre dos descendentes e da magia deles, um povo unido como uma única nação, como costumava ser muito tempo atrás. Sempre considerei a ideia uma fantasia, mas, ultimamente, havia uma fagulha nos olhos de Henry quando ele falava sobre o assunto, uma certeza de que o dia estava chegando e de que estaríamos vivos para testemunhá-lo. Os descendentes não fazem mesmo ideia de quem será a próxima coroa? Perguntei. Nadinha, respondeu Teller. Na teoria, a magia escolhe o descendente mais poderoso, mas a medição de poder é mais uma arte do que uma ciência. Alguns conseguem fazer truques extravagantes, só que o poder é drenado depressa. Outros fazem coisas menores, mas que conseguem sustentar para sempre mesmo dormindo. Quem é o favorito das apostas? Príncipe Luther, sobrinho do rei. Ele é muito poderoso, não importa qual seja a medição. É um dos únicos descendentes de Lunos que consegue usar tanto magia de luz quanto de sombra. Senti Henry ficar tenso ao meu lado, o andar vacilando, embora não dissesse nada. Você o conhece? Questionei. Seus lábios formaram uma linha fina. Ele vem à cidade de vez em quando. Gosta de se esgueirar por aí e coletar informações. Não é muito diferente de um espião de Umbros, se quer saber minha opinião. Voltei a encarar meu irmão. Você o conhece? Não, mas a irmã dele, Lily, está na minha sala. Quer dizer, Princesa Lilian. Ela é bem simpática. Se as bochechas coradas de Teller não tivessem traído, o uso casual do apelido teria entregado. Simpática, né? Provoquei. Por acaso Lily também é muito bonita? Meu sorriso acusatório se estendeu de orelha a orelha. Teller me olhou feio. Ela é descendente. Todos eles são muito bonitos. Vou reformular. Preciso encurralar Lily e ameaçar pôr rosa flagelo no café da manhã dela caso a princesa parta o coração do meu irmãozinho? Pelas chamas, sibilou Teller, virando a cabeça depressa para os lados em busca de bisbilhoteiros. Quer morrer? Você não pode sair por aí ameaçando assassinar membros da família real. Não falei em matar ninguém. Dei de ombros irreverente. Na dose certa, a rosa flagelo deixa a pessoa só um pouquinho insana por um tempo. Isso não melhora em nada, Jean. O quê? Costumavam chamar a planta de trombeta divina, porque aqueles que sobreviviam alegavam conseguir falar com os deuses. Não consegui conter o sorriso diante do lamento exasperado de meu irmão. Imagine só, a linda Lily iria poder bater altos papos com a bisavó Lunos em pessoa. Tenho que ir embora antes que vocês façam com que eu seja executado. Teller se afastou e começou a andar até o portão de ferro cheio de adornos da Academia dos Descendentes. Tentem não tramar mais nenhum assassinato real em público, por favor. Vamos levar seu pedido em consideração, respondi alegre, acenando em despedida. Henry sorriu. Mas não prometemos nada.